Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e quero avisar que todos os domingos, às 11 horas da manhã, vai sempre ter vídeo quentinho, fresquinho, novinho para você aqui no YouTube do nosso canal. Se você já frequenta o nosso canal, eu vou pedir para você já logo curtir esse vídeo. Se você é nova ou novo por aqui, por favor, se inscreva e ative o sininho para você ficar notificado sobre as novidades aqui no canal. Para o vídeo de hoje, nós vamos comentar uma história de Chico Xavier chamada O Manto Sagrado. Roda a vinheta. Quando foi lançado o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, chamado Parnaso de Além Túmulo, um padre lá da cidade onde Chico Xavier morava ridicularizou ele, falando que ele tinha pele de rinoceronte, porque como é que ele conseguia carregar tantos espíritos assim com ele? Ou seja, no entendimento desse jovem padre, Chico Xavier vivia com esses espíritos que ele psicografou o livro Parnaso de Além Túmulo, todos com ele, assim, no mesmo corpo. Então por isso que ele fez essa piadinha sem graça, né? Só que o Chico Xavier ficou um pouco chateado com isso. E assim, ele, vamos dizer assim, ele valorizou essa crítica, valorizou além do que deveria, né? Aí Emmanuel, quando estava lá com ele, trabalhando, ele falou sobre isso. E Emmanuel disse para ele que ele realmente precisava ter pele de rinoceronte sim, se ele fosse dar atenção para essas críticas. Aí o Chico contra-argumentou dizendo que nós todos precisamos ter nossa dignidade. Nós não devemos nos deixar assim sermos criticados dessa maneira. Aí Emmanuel, como sempre, trouxe quem para a conversa? Jesus Cristo. E falou para o jovem Chico Xavier, até então jovem, que Jesus tinha voltado para o mundo espiritual pelos braços da cruz, né, do infame madeiro no qual ele foi colocado. Perguntou para Chico se ele queria uma carruagem para desfilar entre os homens, para ser reconhecido e vangloriado. Dito isso, Chico silenciou, calou. Bem, aí fica essa lição. Se a gente for dar atenção para todas as críticas que fazem com a gente, nós não vamos conseguir sermos pessoas melhores. Afinal de contas, nós sempre vamos desagradar alguém, ainda que a gente esteja só quieto e respirando. Agora imagina quando a gente faz alguma coisa, também a gente vai desagradar alguém. É impossível nós não colhermos uma criticazinha que seja. A bem da verdade, se nós conseguimos levar uma vida na qual nós não somos vistos, ou seja, nós não somos nem elogiados nem criticados, isso chama-se desprezo total. E nós também vamos nos sentir muito mal. Mas muito mesmo, porque não tem nada pior do que o desprezo, ou seja, sermos tratados como invisíveis. Com essa valorização de certas críticas, nós podemos atrair o quê? Doenças. Nós acabamos por pegar esse sentimento ruim, seja da crítica ou do desprezo, e acabar somatizando. O que é isso? Passar para o corpo essa coisa ruim que nós estamos sentindo no nosso coração. Aí somatiza, passa para o corpo e toma conta de tudo. São doenças que acometem a gente e que muitas das vezes não era para nós passarmos por elas de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Porém, pelo estilo de vida, a gente acaba adquirindo certas doenças. É o padrão de pensamento que se adota, acaba contribuindo para isso. Então devemos evitar. Milênios adiante de seu tempo, Jesus já nos ensinava o segredo da saúde perfeita. E sabe onde é que está isso? Está escrito. Está lá em Lucas, capítulo 6, verso 27 e 28. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. A gente sofre calúnia, é a chamada fofoca, a maledicência, a pessoa fala mal da gente. E o que a gente faz quando a gente fica sabendo? A gente vai lá bater boca com a pessoa, a gente vai lá defender a nossa honra. Tem gente que faz isso, tem gente que realmente vai por um embate, tem pessoas que esperam o momento certinho, a hora, o minuto, o segundo do dia D e dá aquela tascada, né, de vingança. Olha, sinceramente, isso não é bom. Se está escrito lá em Lucas, como nós acabamos de ler, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, pelos que nos aborrecem,
Se está escrito que nós devemos fazer isso, por que não fazer? Você já experimentou orar por um inimigo? Você já experimentou orar por alguém que faz o mal para você? Alguém que está espalhando fofoca contra você? Você já pensou nisso? Às vezes você sabe que estão falando mal de você, mas você não sabe quem. Eu já passei por experiências assim, em que eu estava num determinado lugar, em que todo mundo me tratava de uma forma diferente, uma forma assim, não amistosa, nem muito menos com urbanidade, né? Urbanidade é aquele tratamento que nós devemos ter uns para com os outros, mesmo sem conhecer. Ou seja, educação, respeito e sem muita proximidade. Isso é urbanidade. Então eu via que eu era muito repelido nesse lugar, nesse ambiente. Era um ambiente de trabalho. E depois de 10 anos que eu saí desse ambiente e já estou em outra realidade, eu fiquei sabendo, por meio de um colega daquela época, que eu era vítima de maledicência, de um grupinho que tinha lá dentro que disseminava coisas contra mim. E na época eu não sabia. Eu só sentia uma energia ruim comigo e sentia o tratamento diferente das pessoas. E eu desconfiava que algumas pessoas falavam mal de mim, ou seja, batia com a língua mesmo em mim, porque uma vez um estagiário que veio trabalhar comigo, ele ficava todo duro, assim, petrificado. Eu às vezes ia falar com ele espontaneamente, ele ficava assim já assustado. Eu não entendia por quê. Passando o tempo e ele me conhecendo, me vendo como eu sou, ele um dia espontaneamente falou para mim, desse jeito: "Nossa, Ed, eu achei que era muito mais difícil trabalhar com você." Aí eu perguntei, como é que é? Oi? Aí ele mudou de assunto, ele não quis mais falar sobre isso. Eu também não fui, né, atrás. O rapaz não quis falar, eu não vou obrigar. Mas isso foi um indicador muito forte de que alguma coisa estava errada. Porém, o que eu fiz? Eu já era espírita na época. Eu orei. Não orei por uma pessoa específica ou por alguém que eu achava que era meu inimigo ou minha inimiga. Eu orei pelo ambiente, fiz orações, pensava sempre lá na sala, nas mesas, nas cadeiras, pensava na equipe toda trabalhando e fazia orações antes de entrar para começar o meu expediente e após o expediente terminado. Eu ia embora para casa e fazia uma oração, ou seja, eu me programava para entrar naquele ambiente, para trabalhar, e ao sair eu me programava para deixar lá, sair. E fazendo isso durante algum tempo, eu comecei a notar que algo começou a acontecer. Uma das mudanças foram pessoas que começaram a ser alocadas de um contrato para outro, ou seja, não iam trabalhar comigo. Não necessariamente essas pessoas foram para um lugar ruim ou foram passar por sofrimento, eu não sei, não posso afirmar. Mas o que eu sei é que elas foram trabalhar em outro lugar, nós não nos víamos mais e o ambiente foi renovado pouco a pouco. Se eu tivesse surtado, se eu tivesse chamado para uma reunião só para escrachar as pessoas, achando que eu estava sendo perseguido, eu acho que eu ia agir muito errado. Mas, sabedor do Evangelho e dessa passagem de Lucas que nós acabamos de ler, eu orei pelos meus inimigos. É importante nós entendermos que nós temos inimigos, sim. Inimigos são adversários. Inimigos são aqueles que ainda não nos entendem, são aqueles que ainda não nos compreendem. Não necessariamente inimigo é aquele que quer vir diretamente para o embate, falar de uma forma assim: eu sou seu inimigo e eu vou te destruir. Isso chama-se maniqueísmo, não existe na vida real. Quem é seu inimigo de fato não vai se declarar seu inimigo. Só se for um caso muito, muito, muito extremo, ou então que a pessoa esteja num momento muito, muito ruim mesmo. Quando a gente fala que a pessoa é má, que ela tem maldade, ela carrega em si sofrimento, ou seja, quem é mau é um verdadeiro sofredor. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Inveja existe e nós devemos sempre nos precavermos contra ela. Veja bem, você sempre foi uma estudante caprichosa, diligente, uma pessoa que sempre acordou cedo para cumprir com as suas obrigações e assim indo, estudando, depois de algumas décadas, você consegue o quê? A sonhada formatura, você consegue ser uma pessoa de nível superior. E depois você estuda mais ainda para quê? Para passar num concurso público, se for trabalhar para o governo, ou então passar por aquela seleção, aquela dinâmica de grupo que as empresas fazem no processo seletivo para contratar funcionários. Então você consegue o emprego dos seus sonhos.
Vai ter aqueles que vai bater no seu ombro e vai falar assim, você é uma pessoa de sorte. Mas vai ter aqueles também que não vão falar nada, vão simplesmente falar parabéns, não sei o quê, e você é muito bom, só que essa pessoa vai sentir inveja de você. O invejoso, ele, infelizmente, ele não conhece todo a sua trajetória e toda a sua carreira. O que acontece? Ele só vê você lá naquele momento alto, naquele momento de status. O invejoso não viu você quando você estava lá, quando criança, acordando cedo para ir para a escola ou acordando cedo para fazer as tarefas da escola. Eu estou falando em épocas pré-pandêmicas, viu, gente? Então o invejoso é aquela pessoa que tem uma visão limitada, uma visão míope, uma visão desfocada de você. Então o que acontece? Como que a gente deve tratar um invejoso? Com carinho, com respeito, devemos orar por ele. Quando a gente sentir que uma pessoa tem inveja, tem que fazer isso. Esses são os nossos inimigos. Pessoas que querem atrapalhar a nossa carreira, querem atrapalhar o nosso crescimento. Quantos de nós vamos trabalhar com chefes que têm inveja da gente e tem medo de perder o cargo porque você pode brilhar mais que ele? Então, o que a gente tem que fazer? Usar de sabedoria, falar sempre que às vezes uma ideia boa foi sua, fala que foi do seu chefe, isso não custa nada. Isso vai até te ajudar em certo ponto. Até chegar um momento em que as pessoas vão reconhecer quem é quem. Os líderes, os grandes líderes, né, do lugar que você trabalha. Na universidade é a mesma coisa, quando você está estudando, tem professor que tem inveja de você. Já tem aqueles que são bons mesmo, são aquelas pessoas boas mesmo, aquelas pessoas que são realmente dignas do céu. São aquelas pessoas que veem você, enxergam em você um diamante bruto e elas vão trabalhar e ajudar você a se lapidar. E você se lapidando, você vai brilhar mais ainda. E essas pessoas, elas sabem que o importante é ver alguém assim que tem realmente talento para brilhar, brilhar. Por quê? Porque passou pelas mãos dela, passou por ela. Assim também acontece com alguns chefes, assim acontece também em casa, quando os nossos pais realmente investem na gente, porque eles querem que nós brilhemos, que nós sejamos pessoas boas. Chico Xavier, lá atrás, como eu estava dizendo, ele ficou muito ofendido porque o padre falou que ele tinha couro de rinoceronte porque ele aguentava tantos espíritos. Porque o livro Parnaso de Além Túmulo, depois você dá um Google aí, tem muitos poetas que escrevem pela psicografia de Chico Xavier. Ele valorizou essa crítica. Quero dar um conselho, é esse: não valorize. Não valorize. Isso eu aprendi com a minha esposa, porque um dia eu estava me queixando para ela sobre certas coisas da vida, e ela foi e falou para mim, olha, não valoriza não, releva. Se vier uma crítica, um desentendimento, alguém fez uma gracinha, falou uma coisa que você realmente sabe que não tem nada a ver com você, vai para frente, sabe? Ignora, vai adiante. Os cães ladram, mas a carruagem continua, não vai parar. Você não vai parar a sua comitiva, você não vai parar a sua marcha porque tem cachorro latindo. Deixa os cachorros latirem. Cachorro foi feito para latir, gato foi feito para miar. E quem está nessa vibe de ser fofoqueiro e falar mal vai falar mal de tudo, sabe? É simplesmente, deixa para lá, esquece. Vamos seguir adiante, vamos orar pelos nossos inimigos, orar por nós mesmos, pois nós todos somos dignos e merecedores da luz. Jesus deixou muito claro isso aí. E nós todos devemos, sim, nos ajudarmos a evoluir. É por isso que nós nascemos e estamos juntos, porque esse atrito bom da gente estar junto, unido, é que faz com que a gente evolua, que a gente cresça. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Curta esse vídeo, pois a sua curtida é muito importante e é de graça e ajuda muito a gente, certo? Se você gostou do que eu falei, comente. Se não gostou, comenta a si mesmo. Me ajuda a melhorar na produção desses vídeos. É o seu comentário que vai fazer a diferença. Compartilhe esse vídeo, por favor. Manda ele para alguém que você acha que vai gostar ou que precisa ver esse vídeo. Joga o link lá no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, manda por e-mail, tanto faz. E se você quiser extrair esse vídeo e colocar em outro canal do YouTube, também pode. Só cita a fonte, por favor, tá bom? Todo domingo às 11 horas da manhã tem vídeo novinho para você aqui no canal Somos Espiritismo, certo? Nós estamos presentes também, além do YouTube, no Instagram e no Facebook.
Gostaria muito de encontrar com vocês lá também, tá bom? Muito obrigado!